Olá pessoal, mais um de Bar em Bar aqui com vocês no Raiz da Terra, um de Bar em Bar especial, porque é a primeira vez que a gente experimenta um formato com dois convidados. O Públio e o Thiago estão aqui para poder falar um pouquinho de comunicação, de jornalismo, contar os bastidores lá na África do Sul, como é que foi, né? Tudo bem, meninos? Muito boa noite, Carlos, boa noite aos amigos. Chama de Magno para o Carlos, pelo amor de Deus, né? Então, boa noite, Magno. Na verdade, bacana, né? Contar um pouco da nossa experiência como jornalista, como comunicador. E hoje também como empresário, né? É um caminho que a gente vem trilhando e se evoluindo e é um prazer estar aqui com você. Prazer participar, né, Magno? De Bar em Bar. Uma honra, inclusive, nesse novo formato aqui, né? Pois é, primeira com a vez. dupla aí, né? Primeira vez. Eu né? vim falando pro Mauri, vamos fazer de dois para ver qual é que é, pra gente jogar um pro outro, pá. Vamos ver como é que vai sair, né? Legal e parabéns pelo projeto, né? Acho que a nossa cidade, a nossa região, melhor dizendo, né? Precisa de projetos cada vez mais bacanas, assim, para poder ser divulgado, né? E a gente aqui, uma satisfação poder contar um pouquinho da nossa história, né? Legal. Dentro aí da comunicação e principalmente do jornalismo, né? Legal. Vocês vieram os dois são jornalistas, né? E como é que foi que a Cape Press, né? É assim? Pronunciei certo? Cape Press? Tá no caminho. Tá no caminho, como é que é o correto? Porque ao longo da... É Cape Press, né? O Cape pode ser mais portuguesado, Press em inglês. Tá. Porém, a gente sabe que muitos clientes ainda têm um pouco de dificuldade. Cliente que convive diariamente, então a gente sabe que é uma oportunidade de a gente poder aqui... A gente ouve de tudo, né? Capes, Capes. Eu já falei, já o Mauri me corrigiu, mas o Mauri é professor de inglês. E tem vários derivados aí que não, quando é a pronúncia correta, né? Então, para você que ainda não conhece, a Cape Press Comunicação tá aí, né? Pra gente aprender a falar corretamente. E como é que começou essa ideia de construir uma empresa? Vocês já se conheciam? Como é que vocês conhecem? Porque sociedade é um casamento, eu posso falar porque eu já tive sócio, né? Aliás, um sócio maravilhoso, que é o Issam, um belo fotógrafo da cidade, né? E eu me orgulho muito de ser sócio dele, de ser parceiro durante um período da minha vida. Como é que vocês se descobriram enquanto parceiros, né? A amizade vem de longa data, né, Públio? Uma amizade que teve início provavelmente ali 2005, né? 2006, né? Exatamente. Ainda como estudantes, porém estagiários também nos veículos aqui da região. E trabalhando... Diário de Mogi. Diário de Mogi. Mogi News. Mogi News. Diário de Suzano também. Depois, né? E ali começou uma amizade, né? Que vem aí de longa data, né? É aquela amizade que começa na base ali do sofrimento, né? Muito sol, muita chuva, naquele nogueirão frio, né? E a gente lá acompanhando o glorioso União Futebol Clube, né? Sempre no esporte? Eu cheguei a trabalhar por um período em outras editorias. Buraco? Você não cobria buraco? Já fiz muito buraco, já enchi muito saco de prefeito, já fiz algumas visitinhas em delegacia também. Porém, sempre o foco e a minha área de especialidade mesmo sempre foi o esporte, né? Foi dali, inclusive, que eu parti para atuar em outras mídias também, né? Como jornal, como rádio também, né? E outras experiências aí que a gente adquiriu ao longo do tempo aí dentro da área do jornalismo esportivo. E vocês foram para a África do Sul, né? Cobrir, acho que todo, não sei, eu vou falar o que eu acho, de um jornalista esportivo cobrir uma Copa do Mundo ou cobrir uma Olimpíada. A Copa do Mundo a gente está no país do futebol, né? Que a gente queira ou não, né? Acho que é quase que uma coroação, é isso? Posso entender dessa forma? Uma conquista, viu? Foi, né? Antes disso passou muita água, né, Thiago? A gente fundou uma equipe de esporte, ainda pela Rádio Metropolitana na época, em 2008. Partimos para fazer Campeonato Paulista, da segunda divisão, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores. Foi um projeto que ele iniciou 2 anos antes da gente poder viabilizar o projeto Copa do Mundo, né? Mas é um sonho, claro, de todo jornalista e principalmente do jornalismo esportivo, cobrir uma Copa do Mundo. É o grande esporte do brasileiro, né? A gente sabe que o brasileiro, ele gosta de outras modalidades. Nós brasileiros, né? Nós brasileiros. Porém, o futebol é o esporte nativo do nosso país. E tivemos, assim, antes dessa oportunidade de ir para a África do Sul, trabalhar muito mesmo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, com transmissões radiofônicas, né? Aí na Rádio Metropolitana. E isso foi costurando mesmo uma parceria que a gente já, talvez não sabia naquele momento, mas que Deus estava pavimentando para a gente poder alcançar um dia. E aí chegar na África do Sul, né? O Thiago pode contar um pouco mais, porque ele passou um período maior do que eu, mas preparou a minha chegada também. Então, foi bacana que ali foi um alicerce para poder fortalecer essa amizade, que hoje é uma sociedade muito sadia.
Legal. Foi uma experiência incrível, né? Uma Copa do Mundo para um jornalista esportivo é uma conquista realmente, né? Ainda mais quando se trata de um jornalismo esportivo regional, porque o nosso foco principal na cobertura da África do Sul nunca foi falar sobre simplesmente o resultado do jogo em si, né? Você tem que trazer algo diferente, algo novo, né? Porque o resultado do jogo, o leitor, né? O ouvinte, ele consome em veículos tradicionais, né? Da grande imprensa, né? Então a gente tinha que trazer um jornalismo diferente, que é um bastidor, que é uma cobertura diferente. Então foi uma oportunidade muito bacana no ano de 2010, né, na África do Sul. Eu cheguei na África em janeiro, fiquei de janeiro até o período de agosto, já no pós-Copa do Mundo, né? E a experiência foi fantástica, assim, né? E um desenvolvimento tanto pessoal, profissional, né? Você volta com uma mentalidade, uma cabeça totalmente diferente, né? E o que está por trás lá nos bastidores da África do Sul? Aquela coisa que a gente, não sei se deve contar ou não, mas imagina uma vivência dessa, chegar bem antes, né? Então tem histórias, né? Conta uma para nós, uma história interessante aí que viveu ali. Putz, isso daqui é impagável, isso daqui é uma coisa única. Eu acho que até aproveitar a oportunidade para agradecer, na verdade, ao jornal Diário de Mogi, também à Rádio Metropolitana, que me proporcionaram essa oportunidade, né? Inclusive a gente pode-se dizer que desbravou, né, essa área do jornalismo esportivo aqui na região, que até então nunca tinha sido enviado um correspondente a algum evento dessa magnitude, né? Para ficar um período fora do país também, né? Então a oportunidade foi realmente inesquecível. E os, enrolando, né? E os bastidores Você tá me lá, enrolando. tem muita coisa legal. Tá dando uma volta do caralho. Tem muita coisa bacana, né? A gente O quê, por que exemplo? aproveitou bastante, né? Aproveitei para estudar inglês. Eu acho que o grande conhecimento da África do Sul é entender que é um país muito similar ao Brasil. Eu enxerguei em todos, porque é um país não é tropical, mas é um país que tem uma costa litorânea, é um país de um povo alegre, de um povo festivo, bem receptivo. Então, talvez aquela África miserável que às vezes por desconhecimento as pessoas têm, quando você chega lá você vê que é um país extremamente rico de cultura, de colônia, são 16 línguas oficiais, então é muito comum você ver uma diversidade de pessoas falando dialetos ao longo da rua. 16 línguas oficiais. São 16 línguas oficiais. Então, é um país que ele é um país plural demais, um país acolhedor. E assim como o Brasil, você vai em Cape Town, por exemplo, um país turístico. Então, recebe muito bem. Você parte mais para o norte do país, Porto Elizabeth, você encontra uma cidade muito similar ao nosso Nordeste. Você vai para Joanesburgo, é muito parecido com São Paulo. Então, é muito similar. Você vê que o africano ele é muito similar ao povo brasileiro no acolhimento. Eu falo que eu voltei mesmo apaixonado pela África do Sul. Daí imagino que a África, em toda sua extensão territorial, por mais problemas que enfrentam, sabemos que é um continente que ele é histórico para a humanidade como um todo. Né? Então, para a gente que se concentrou primeiro em Joanesburgo, porque era a base da seleção brasileira, e já no segundo momento, aí, acompanhando o Brasil até as quartas de final, que foi quando o Brasil caiu para a Holanda, a gente fixou mesmo residência em Cape Town. E aí Cape Town foi o ponto para a gente poder buscar essa diversidade de matérias que até hoje a gente lembra com muito carinho. Então, era um artigo diário, tinha uma matéria específica sobre a Copa do Mundo, tinha que produzir um material fotográfico, né, que não era o adequado, mas, enfim, estava ali, tinha que se virar mesmo. Além das participações ao vivo na rádio e também mandar boletins para o dia seguinte. Então, era um trabalho mesmo que exigia muita aplicação nossa. E o Thiago que não dorme. Ele virava ali 22 horas trabalhando dia a dia, que era puxado. Você sabe que a África do Sul, eu acho que aproveitou muito bem o evento Copa do Mundo para se divulgar, né, como um país em crescimento, né, um país em desenvolvimento. Eu lembro que quando eu decidi que já estava tudo certo para
para ir viajar, né? Muita gente, pô, você é maluco, vai lá para África, vai encontrar jacaré no meio da rua, né? Vai encontrar bicho, achando que na verdade não tinha nenhuma estrutura o país, né? E você percebe que é algo totalmente diferente, né? Apesar de ter passado é ainda, né? Muito recente, né? O acontecimento do apartheid, né? Que praticamente parou o país, né? Que devastou o país por um período, né? É um país muito estruturado, né? E que vem num crescimento muito bacana, né? Mas a experiência foi legal, muitas histórias para contar, né? O público até falou de dormir, né? Você sabe, você já ouviu falar naquele jogo de computador, Elefute? Não. Que a turminha ficava lá escalando o jogo, não sei o que e tudo mais. O homem não dormia, rapaz. Passava a noite inteira jogando Elefute lá. Pergunta quem tem Elefute até hoje no celular. Você. Eu tenho. Eu tenho, né? Mas é bacana, viu? E É intenso, né? é intenso. Acho que você tá longe da família, né? Tá longe da sua casa, né? Então você se apega muito mais, né? E lá foi o momento, inclusive, que a gente fortaleceu ainda mais a nossa amizade, né? Nasceu lá? E ali talvez... Depressa. Não, acho que de fato não. Porém, acho que ali começou a nascer talvez um conceito, uma semente ali, até porque o nome vem de lá, né? É uma homenagem que a gente fez desse momento importante na vida pessoal e profissional de cada um, né? Então o nome é uma referência à cidade de Cape Town, que foi onde a gente passou uma boa parte, né, do tempo. Ainda sobre o apartheid, né, o Thiago tocou, é algo que nós sentimos, porque aqui no Brasil, por mais que nós sabemos que ainda existe um pouco do racismo, que precisa ser combatido a todo momento. Pouco não, mesmo, né? Muito ainda, né? Muito, infelizmente. Todos nós. Mas se comparado à África do Sul, lá é algo ainda muito latente. Porque até 1994, o apartheid ele fazia uma segregação racial muito forte. Então, é difícil em 16 anos você mudar uma mentalidade de uma geração. Tinha uma pessoa que acolheu a gente lá e a gente é muito grato até por toda a forma como ela nos recebeu em sua casa, dando todo o suporte para a gente poder ter uma moradia, ter um lugar para poder trabalhar, um QG mesmo, realmente, foi muito importante para a gente. Porém, ela tinha ainda, na sua base de formação cultural, um pouco desse preconceito. E isso para a gente era um choque cultural muito grande, porque você chega do Brasil, onde já em 2010 havia esse empoderamento mesmo, dessa redução da divisão racial, e você encontrava ali na África do Sul um país ainda muito atrasado na questão. Dá um exemplo pra gente. Tem um Prático. exemplo que é muito claro, que eu e o Thiago um dia saímos para comprar, e na época não tinha Waze, não tinha GPS. Essa história, inclusive, exceto essa parte do racismo, né, que é muito sério, mas a história como um todo, assim, foi num contexto muito engraçado, né? Muito engraçado, né? Foi o ápice da gente na África do Sul, podemos dizer, porque saímos um dia, e isso para comprar crédito, que a gente precisava mandar, porque não tinha internet de fibra ótica, nem internet... E só um detalhe, a gente alugou, geralmente, às vezes as pessoas vão viajar, alugam um carro zero, tudo, a gente alugou um Mazdinha, sabe, Mazda? Um Mazda 87, assim, 87, sabe? Thiago, Um Mazda 87, né? Primeiro você já é mão inglesa, né? Então você já tem uma dificuldade, é um Mazda 87. Não funcionava... não funcionava nada, limpador, não funcionava o medidor lá de combustível, né? Então... Aí um dia alugamos um carro. Andava, cumpria bem a sua levou função. a gente pra cima e pra baixo. Aí um Cumpria dia, bem a função. Saímos eu e o Thiago pra... Só que a gente ia se referenciando por pontos específicos. Então, andamos 3 quadras, tinha uma placa aqui, legal. Andamos mais 2 quadras ali, uma farmácia. A gente referenciava, porque não tinha igual hoje o Waze que te leva para qualquer lugar. E era o McDonald's, né? O ponto era principal, o né? McDonald's. Que era o luminoso, né? O que aconteceu? Quando a gente passou do ponto, fomos no shopping e tal, para voltar, por algum motivo apagaram o luminário. Isso matou nosso ponto de referência. Eu já não sabia mais se virar para a esquerda, porque a gente não encontrava mais o luminário. E começamos a rodar, para cima e para baixo, perdido, sem saber onde chegar. E nisso, paramos na estrada, o carro morreu numa estrada escura, do lado de uma rodovia. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Não tinha marcado de combustível? Tinha, mas não funcionava, né? Rapaz, aí tá eu e o Thiago tentando ligar o carro, né? Não pegava o carro, não tinha nada para frente, nada para trás, passou uma caminhonete. E aí o cara viu a gente parado, o cara deu a volta, deu um desespero, falou, gente,
Vai Tinha voltar, aqui sozinho, né? no meio do mato. Perdeu o Eu falei, Thiago, sai correndo. Eu quis correr no meio do mato, aquele desespero mesmo. Aí chegou um rapaz, né, negro, chamava Gabriel. Chama ele até hoje de Anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Ele falou, pô, pessoal, calma, calma, calma. É o nosso inglês muito deficitário. Então, para se comunicar era muito difícil também. Ah, não falo até hoje, né? Mas imagina a época. Aí ele chegou, não, calma, calma, só quero ajudar, só quero ajudar. E ele foi, usou o celular dele, encontrou o guincho, chamou um guincho para rebocar o nosso carro. E depois ele conseguiu falar com a casa que a gente ficava para poder pegar referência de endereço e levar a gente até em casa. Um cara extremamente solidário, humano. Gentil. Buscou combustível Gentil. pra gente, né? O cara... Buscou combustível. Um anjo. Anjo Gabriel. Belo ser humano. Tem contato com eles, pelo visto, até hoje? Inclusive, ele não é sul-africano. Ele era de um outro país ali. Senegalês. Se eu não me engano, senegalês. Senegalês. Mesmo. Corintiano, inclusive. Corintiano. Vê Cara, se pode. ninguém é prefeito, Lá na né? África do Mas Sul. em 2010 tinha o Roberto Carlos e o Ronaldo aqui, então o Corinthians estava em evidência Lógico, no mundo, lógico. né? E aí Grandes torcidas. ele chegou, nos ajudou muito, muito, de graça. Não precisava disso. Quando chegamos em casa, que ele parou no portão e que essa mulher que nos recebia em casa viu que ele era negro, ela pediu para ele não deixar ele entrar. E a gente, de forma muito natural, como agradecimento, né? Pô, entra aí, vamos tomar uma cerveja, Sim, vamos pra gente entra aí normal. em casa. Vocês aí, precisavam né? fazer isso, né? Claro, né? Então Praticamente. entra aí, ela vem na porta, não, Como não, vocês estavam não, hospedados? não deixa ele entrar, não deixa ele entrar. E a gente, imagina a nossa situação de tratar uma pessoa que só nos fez bem. Então, aquilo para mim foi... Porém, ele entendeu muito bem, porque acho que está acostumado ali no dia a dia Puta dele a merda. passar por isso, né? Ele entendeu muito bem. E foi esse momento emblemático, porque a gente, além do desespero de você ficar numa estrada parado, sem saber onde você estava, o celular acabou a bateria, não tinha para quem ligar, a pessoa para, te ajuda da maneira como ele ajudou, e aí ele sofre ainda o preconceito numa casa que a gente estava hospedado. Então, isso marca ainda como a segregação ela ainda era, naquele momento, muito latente na África do Sul. E ainda com o Gabriel, viu, ô Magno, surgiu uma outra situação também, que foi também com essa questão muito forte lá. A gente manteve o contato com o Gabriel via mensagem, e um dia ele falou, pô, inclusive tinha um outro brasileiro que morava lá também conosco, e aí ele mandou uma mensagem para mim, pô, quero levar vocês, brasileiros, no futebol nosso lá. Pô, com certeza, né? Então imagina os três lá, de meião, camisa brasileira, a gente vai arrebentar no futebol, né? Aí a gente foi. Até porque eu sou bom de bola, né? Você é bom de bola? Sou. Jogo. Não. É bom, viu? Eu já pro gato, viu? Acho que hoje ele ia ser titular do Corinthians na zaga. Tá vendo? E aí a gente foi pro futebol, né? Os três super empolgados, aquela coisa de brasileiro, não, vamos arrebentar aqui, né? Então a gente parou o carro próximo ali, né? Para poder jogar, a gente já ficou aguardando que ele iria comunicar a nossa participação também no futebol, né? Então, de repente, ele voltou e informou que eles proibiram por se tratar de três brancos ali, né? Eles não queriam a nossa presença, né? E ainda o Gabriel tentava defender, não, mas são brasileiros, não tem problema, tal, né? Porém, não foi permitido mesmo, porque eles convivem com isso ali no dia a dia, né? Você percebe que às vezes eles se respeitam, né? Porém, ainda é muito forte, né? Foi um dia festivo para ele, buscou a gente em casa. Sim, eu com a entendi. noiva, levou a gente pro futebol, Um dia especial. pros amigos. E aí ele voltou pro carro, assim, acho que com o mesmo sentimento que nós tivemos quando ele não pôde entrar na casa. Né? Então, é algo que ainda precisa ser combatido mesmo, porque não é comum e não pode ser aceitável no mundo de hoje em dia a gente permitir qualquer segregação, né? E a África do Sul, ela tendo ali a oportunidade de se abrir para o mundo, depois de todo o período de apartheid, de recessão, a gente sabe que ainda, nesse ponto, ainda há muito a evoluir. Já faz 9 anos que a gente foi para lá, talvez nesse período, até pela globalização, pode ter mudado, mas pelo enraizamento que a gente viu lá, eu acredito que essa geração ainda mudou o seu conceito. Vai ser preciso alguns anos para a gente poder equilibrar essa condição e chegar no patamar que está o Brasil hoje. A gente sabe que nosso país, ele é muito à frente, muito. Mas a África, eu sei que, para quem não conhece, vale muito a pena fazer uma visita a Cape Town, conhecer Joanesburgo, fazer um safari na África. Eu acho que é enriquecedor não só culturalmente, mas também na questão de você entender como um país que é visto pelo mundo de uma forma,
mas que ele apresenta belezas e riquezas diferentes no seu dia a dia. Vale muito a pena. Eu tenho outros amigos até que foram em outras oportunidades, né, e que voltam assim encantados também, né? Até uma amiga que viaja ao mundo, né? Viaja o mundo, mas se você perguntar para ela um local onde ela gostaria de passar a vida toda, aposentei, agora eu quero viver em um local, ela escolheria também Cape Town, né? Então é um país muito bacana, vale a pena conhecer realmente. Vale a pena. Legal, legal. Bacana mesmo, bacana. Muito bacana. Obrigado, viu, pelo bate-papo, Pô, pela mano. conversa. Ali tá marcando 27, eu falei, a gente não pode passar de 29 minutos, né? A gente brincou aqui no começo, né? E foi ótimo, foi divertido. Que bom, que Conhecer bom. um pouquinho da história de vocês, da empresa, mas das vivências de vocês, enquanto pessoas, enquanto seres Podemos fazer um humanos. Né? programa 2 se quiser. São 3 comunicadores aqui, né? Se deixar, a gente fica Pode dar um aqui. quadro fixo, viu? Uma vez por mês, não liga não. Legal, legal, Sempre pessoal. aguenta se falar. É isso aí, vamos ver se a gente volta numa próxima a se falar e que as nossas parcerias perdurem por muito tempo aí, que a gente ajude por muito tempo. Propor um brinde aqui, né? Vamos, legal. A Valeu, nossa. obrigado. Saúde. É isso aí, pessoal. O de Bar em Bar de hoje, no Raiz da Terra, fica por aqui. Se liga no canal, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Até o próximo de Bar em Bar. Foi bom? Foi bom. Ficou legal. Bacana. Foi. Tem deu expectativa aí? Vai matar você. Acho que esse é o mais próximo do que eu penso. Falando por mim agora. Menos formal, mais solto. É o mais próximo do que a gente está na nossa cabeça, né? Que bom. Bom, bem legal. Agora, nem sempre a gente vai pegar...